Livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca. Um espírito pode beneficiar-se com o que provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. Emmanuel, do livro Dicionário da Alma, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 15. Acredite na vitória. Creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. André Luiz, do livro Respostas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Catherine Ponder, pesquisadora das leis mentais, afirma que, certa feita, uma revista médica relatou um curioso incidente sobre a influência do pensamento sobre o corpo. Eis o caso. Um médico diagnosticou casos de 2 homens que o consultaram. Ele deveria avisá-los do resultado no dia seguinte por carta. Ele escreveu a um que ele não tinha nenhuma doença, mas disse ao outro que a condição dele era muito séria. Indo para as montanhas, ele poderia prolongar a vida por um tempo, porém seu coração estava mal e por fim ele morreria. Por engano, as cartas foram trocadas e o jovem homem saudável recebeu a carta contendo as palavras que seu caso não tinha esperança. Imediatamente ele desistiu do trabalho e foi para as montanhas, onde depois de algum tempo faleceu. O paciente para o qual esse diagnóstico era destinado recebeu as palavras que lhe diziam estar em perfeita saúde e em pouco tempo ele era a própria figura da saúde. Por essa história percebemos que todo o processo de cura e libertação começa pela renovação dos nossos pensamentos. Dificilmente alguém conseguirá agir positivamente tendo na mente ideias predominantemente negativas. Esse fenômeno se explica pelo fato de que o homem não é apenas um ser corporal, ele é uma alma com um corpo e não um corpo com uma alma. Percebeu a diferença? A nossa essência imortal é a alma, não visível aos olhos. O corpo é a realidade material, secundária e transitória. Sendo a alma a essência imortal, ela é quem pensa e sente, ela é quem influencia o corpo, ela é quem atrai todas as experiências da nossa jornada. O corpo sem a alma é apenas um cadáver. Isso comprova que a parte invisível de nós é quem governa a parte visível. Quando a alma se enfraquece, o corpo se abate e os problemas se agigantam. Na Bíblia conhecemos este provérbio de Salomão: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Daí porque podemos afirmar que as soluções para os nossos problemas começam do invisível para o visível, do espírito para a matéria. Toda transformação em nossa vida começa dentro de nós, começa pela parte invisível, mas que é a mais poderosa e a única capaz de mudar algo em nossa existência. Somente mudando o mundo de dentro é que conseguiremos mudar o mundo de fora. Na célebre obra O Pequeno Príncipe está dito: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos. O mundo interior é o mundo da alma que pensa e sente e que sabe que está ligada a uma fonte superior de onde emana força, bondade e sabedoria. Sem mudar por dentro, quase nunca se consegue mudar por fora. Vejo pessoas lutando muito na vida em busca dos seus objetivos, mas carregam interiormente pensamentos limitantes, negativos, quando não pensamentos opostos aos objetivos que estão perseguindo. Pensando assim, dificilmente chegarão aos resultados desejados, apesar dos esforços que estejam fazendo. O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma ou espírito é um ser essencialmente energético e sua energia varia de acordo com um padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. Quando alguém alimenta pensamentos tristes, está produzindo uma energia negativa correspondente e essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando-a abatida, doente e sem forças para enfrentar os desafios da vida. Nenhum
nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverberam em cada célula e em cada órgão do corpo. Do ponto de vista espiritual, quase todas as moléstias são doenças da ideia. A ideia doentia, quando se prolonga, afeta o corpo. O ódio que não passa, o desejo de vingança que se perpetua, o melindre que não cede, a mágoa que não se dissolve, o remorso que continua corroendo, a tristeza que não para, o ciúme que não cessa. Tudo isso são ideias doentias, geradoras de energias destrutivas que se convertem ao longo do tempo em doenças físicas e emocionais. Vejamos que na história narrada no início deste capítulo, o homem saudável acreditou que estava gravemente enfermo e veio a falecer. E o homem que de fato estava doente, por acreditar que não tinha doença alguma, continua vivo gozando de boa saúde. O que está na mente se projeta para o corpo. Por isso, somente vamos encontrar a cura real quando conseguirmos curar nossas ideias doentes, tirando-as da nossa mente tal como um cirurgião faz a extração do tumor do organismo. Quero que você preste atenção nas palavras que este espírito, já do outro lado da vida, deu a respeito do poder dos bons pensamentos. Observe a profundidade do ensinamento que nos exorta a uma permanente atitude mental positiva sobre a vida, mesmo quando tudo pareça conspirar contra a nossa felicidade. Não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos otimistas muito podem no serviço da regeneração das células enfermas. Não acredite na irreversibilidade do karma, que sem dúvida pode ser alterado na permuta da dor pelo bem. Mas o pensamento negativo não se limita a atingir apenas o organismo. Voltemos àquela ideia de que a alma é energia, é uma usina poderosa de forças, e se essas forças não estiverem canalizadas positivamente, haverão de se voltar contra nós, produzindo malefícios em nosso caminho. Uma pessoa, por exemplo, que não acredita no próprio sucesso, que não crê em suas capacidades, que não enxerga o próprio valor, dificilmente encontrará oportunidades de crescimento em sua vida, chegando inclusive a acusar a sorte ou a Deus, quando na verdade deveria olhar para dentro de si mesma e verificar quanta negatividade existe no terreno dos seus pensamentos e sentimentos. Crer para ver. André Luiz, entidade espiritual que escreveu diversas mensagens através de Chico Xavier, afirma que devemos crer firmemente na influência e na vitória do bem para que não haja espaço para o mal em nossa mente. A recomendação espiritual se justifica porque, se o mal ocupar espaço em nossa mente, ele irá se projetar em nossa vida. Daí o alerta para que venhamos a crer na vitória do bem com muita convicção. Lidando há vários anos com centenas de pessoas em atendimentos espirituais, percebo que muitas dão mais crédito ao mal do que ao bem. Noto que inúmeras delas montaram um cenário mental em que a dor e o sofrimento se tornaram como bancos de uma praça onde a pessoa passará o resto dos seus dias. Muitos até querem o bem, o sucesso, a saúde, mas por dentro não acreditam que possam desfrutar dessas condições e por isso inclinam seus pensamentos para o negativismo, e a cura e a libertação passam necessariamente pela alteração dessa perspectiva trágica e maligna que se instalou na mente da maioria das pessoas. Precisamos ficar atentos a este conselho de Paulo, o apóstolo. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavras libertadoras Paulo nos apresenta. Ele diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Isso quer dizer que Deus deseja para nós coisas boas, agradáveis e perfeitas. Nisso devemos crer, e não no sistema do mundo que muitas vezes quer nos derrubar. A nossa mente deve estar em Deus, nessa vontade boa, agradável e perfeita que Ele tem para cada um de nós. O sistema
sistema do mundo pode querer o seu fracasso, mas a vontade de Deus é a sua vitória. Muitos poderão desejar que você chore, mas a vontade de Deus é que você sorria. O mundo pode lhe roubar todas as oportunidades, mas a vontade de Deus sempre lhe abre uma nova porta. As pessoas podem dizer que você jamais dará certo na vida, mas a vontade de Deus prepara um caminho certo só para você. Todos podem ter desistido de você, mas a vontade de Deus é estar juntinho do seu coração nos instantes mais solitários da sua existência. Entretanto, para experimentarmos tudo isso, é preciso renovar a nossa mente, como aconselha Paulo: sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a condição sem a qual não conseguiremos cura e libertação. Seremos transformados pela renovação das nossas mentes. Sem a renovação mental, não conseguiremos experimentar as coisas boas que Deus preparou para nós. Sem a renovação da nossa mente, não haverá renovação das nossas células doentes, não haverá transformação das energias negativas que nos acompanham, não haverá abertura de caminhos para nossa prosperidade, nem haverá espaço para que o amor entre em nossa vida. É possível concluir que muitos dos nossos problemas são originários do excesso de pensamentos negativos acumulados em nossa mente. Pensamentos que nós aceitamos e validamos e que agora carecem de ser eliminados. Como realizar a renovação mental? O primeiro ponto é acreditar qual é a vontade que Deus tem para mim. Já vimos que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Deus quer o melhor para mim. Portanto, não dê crédito à sua mente para as ideias equivocadas de que Deus o castiga, que Deus não se importa com você, que Deus está distante dos seus problemas. Cultive com todas as suas forças a ideia de que Deus o ama como Pai devotado e cuidadoso e que está sempre disposto a fazer tudo pelo seu progresso. Alimente-se diariamente com esses pensamentos tirados dos Salmos de Davi. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Converteste o meu pranto em dança, substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo e o meu poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Pense positivo através das imagens mentais positivas. Todo pensamento cria uma imagem em nossa mente. Tendemos a nos comportar de acordo com as imagens mentais que criamos com os nossos pensamentos. Muitas pessoas querem mudar o comportamento, mas não mudam as imagens que fizeram delas mesmas. Em vão conseguirão mudar a atitude sem mudar o pensamento que criou aquela imagem limitante. Nossa mente funciona com imagens. Se você tem um pensamento de medo de dirigir de automóvel, sua mente cria uma imagem correspondente, mais ou menos parecida com esta. Você dirigindo o carro em meio a um congestionamento monstruoso, suando em bicas, com as pernas tremendo, o coração disparando, o motor morrendo a toda hora e você com vontade de fugir daquele local, deixando o carro ali mesmo e ainda por cima sendo ovacionado por todos os motoristas à sua volta. Essa imagem ficará gravada em sua mente e todas as vezes que você tentar pegar o carro, o filme mental vai rodar e você provavelmente se comportará de acordo com as imagens gravadas por seus pensamentos. O segredo, portanto, é criar imagens mentais fortes e convincentes de tudo aquilo que você deseja que aconteça e não daquilo que não quer
que aconteça. Se você ficar pensando em algo como não posso me esquecer de pagar essa conta, sua mente irá criar a imagem de você exatamente se esquecendo de pagar a conta. Pense forte criando uma imagem positiva daquilo que você deseja que aconteça. A visualização persistente dos seus objetivos criará um forte campo eletromagnético capaz de atrair as situações favoráveis à concretização daquilo que você deseja. Não vamos esquecer que pensar é criar. Pense com vontade. A doutora Marlene Nobre, médica e profunda estudiosa das leis espirituais, tomando por base os ensinamentos de André Luiz, afirma que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Portanto, ao pensar criando as imagens em sua mente, faça de tal forma que você tenha a absoluta convicção de que tudo aquilo que idealiza já é uma verdade em sua vida. A vontade de concretizar seus pensamentos deve ser tamanha que você sente na visualização que seus sonhos já são uma realidade. Sim, porque tudo o que ocorre no mundo material começou antes no campo energético através da conjugação de um pensamento firme aliado a uma vontade resoluta. Decrete o bem em sua vida. Você vai decretar que a partir de hoje somente o bem vai ocupar a sua vida. É uma ordem que você está dando primeiramente à sua própria mente, eliminando assim toda a ideia do mal que ainda esteja envolvendo os seus pensamentos. O decreto é uma ordem legal, é uma lei que você está criando para a sua vida. Você pode elaborar esse decreto de forma como fiz para mim ou adaptá-lo de acordo com as suas necessidades. Eu, José Carlos de Luca, decreto harmonia, saúde, paz e prosperidade para a minha vida. Quando acordar, antes de iniciar suas atividades, proclame mentalmente o seu decreto, mas não seja um mero repetidor de palavras. Visualize e sinta como a mais pura verdade tudo aquilo que você está decretando em sua vida e tenha fé inabalável que os seus propósitos já estão se materializando, pois essa é a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para você. Você poderá proclamar seu decreto durante outros momentos do dia e principalmente antes de dormir. Poderá também escrevê-lo em sua agenda ou caderno, afixar seu decreto na parede do seu quarto, na mesa de trabalho, enfim, nos locais em que você se lembrará constantemente da necessidade de crer com total convicção na vitória do bem e crendo de tal forma que jamais haja espaço para o mal em seus pensamentos. Pelo uso do decreto, você está colocando sua vida sob o foco do bem. Por isso não haverá mais espaço para os pensamentos negativos que estavam predominando em sua mente. É claro que todo esse trabalho mental não se isenta das atitudes necessárias para a concretização dos seus sonhos. Muitos trabalham arduamente no pensamento positivo, mas permanecem de braços cruzados esperando que a mera atitude mental seja capaz de transformar sonhos em realidade. A renovação mental positiva é fundamental, porque muitas vezes a energia formada pelos pensamentos negativos pode impedir ou dificultar a concretização das nossas metas, mesmo diante do esforço que poderemos fazer para atingi-las. Entretanto, somente mentalizar o bem sem realizá-lo em nossa vida também não nos levará aos objetivos desejados. É preciso ter aquilo que o Dr. Wayne Dyer chama de disposição. Isto é, eu devo estar disposto a fazer o que é necessário para tornar meu sonho realidade, a fim de transformar uma visualização em realidade no mundo da forma. Você deve estar disposto a fazer o que for necessário para que isto aconteça. Este é o aspecto mais importante da visualização e da formação de imagens. Tudo o que você pode visualizar em sua mente já está aqui, esperando que você se conecte a ele.
O que precisa ser acrescentado é o seu grau de disposição. Bem, lembra aquela história que contei no começo do capítulo sobre os 2 homens que receberam o diagnóstico médico? Algo semelhante ocorreu neste momento. Eu estou sendo portador de um diagnóstico divino que mandaram entregar a você. Pode ser que você esteja se sentindo no fundo do poço, deprimida, deprimido, desolado, desolada e sem saber para onde ir. Mas Deus mandou esse diagnóstico sobre o seu caso. Tome essa receita. Saiba que você pode estar abalada, abalado, mas não está destruída, destruído. Eis o resultado do seu exame assinado por Deus. Tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus.